YC Brasil. Hoje nós estamos aqui na nossa última lição desse trimestre, o Conde YC. Foi muito bom todos esses momentos que a gente esteve reunidos aqui. E hoje eu estou muito bem acompanhada. Toda a galera do Conde YC está aqui presente. E eu queria que cada um desse um oi pro pessoal. Elisa, Oi, pessoal, prazer estar com vocês. Noemi, Matheus, Estevam. Uau! O Carlos, gente, que incrível estar todos aqui juntos e você aí de casa também. Mas o nosso pedido é para que você possa compartilhar. Não fique só para você. Assim como nós estamos aqui reunidas, compartilhando o que a gente aprendeu da lição, você também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E calma aí que não termina por aqui. Nós vamos continuar gravando as outras lições para a glória de Deus, mas saiba que isso aqui apenas é uma introdução no estudo que você precisa ter aí na sua casa. Então, olha só, hoje nós estamos na lição 13 e o tema é o raiar da eternidade. Eu gosto muito de observar as charges porque eu creio que os desenhos, eles dizem muito mais do que palavras. E no desenho da charge desta lição, nós vemos que há ali pessoas doentes, pessoas necessitadas, morte, guerras. Mas além do véu, além dessa cortina, a gente pode ver a eternidade. A Elisa está mostrando ali pra gente, você pode ver na sua lição também. Então, o que a gente pode entender por essa charge, né? Que além de tudo que a gente vê aqui, há uma eternidade esperando por nós. Olha só que incrível. Nosso coração fica quentinho em saber que Deus tem grandes coisas preparadas para nós. E para a gente começar o comentário dessa lição, eu queria soltar aqui uma pergunta para vocês. E a pergunta é o seguinte: de que forma podemos, mesmo nesse mundo de pecado, viver na atmosfera do céu? E aí, o que vocês acham? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para que isso aconteça é convidar o céu para estar conosco. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Convidando como? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, colocando, por exemplo, hinos especiais na sua casa. É uma forma de você convidar o céu para estar com você e vivendo uma vida especial ao lado de Deus. É uma forma que dá pra gente fazer um gostinho do céu, porque o céu, como a gente já falou em várias vezes, eu vou voltar a dizer, o céu não é simplesmente as ruas de ouro e um arte de cristal, mas é sim estar na presença de Deus e do céu, né? Então, convidar o céu para estar com você é o primeiro ponto super especial para que isso aconteça. Eu acho interessante a gente pensar que, como a Elisa falou, convidar o céu, convidar o Espírito Santo para habitar no nosso coração, né? E me lembra muito a história de Moisés quando estava no monte, que ele passou muito tempo na presença de Deus e quando ele voltou, o rosto dele estava assim cheio de glória, né? Então, assim, para a gente viver o céu, a atmosfera do céu, a gente precisa estar na presença de Deus. Quanto mais tempo a gente estiver na presença de Deus, em oração, no estudo da palavra, mais do Espírito vai haver em nós. Mais dos frutos do Espírito Santo as pessoas vão ver em nós. E isso é o céu. O que mais que é o céu se não é Jesus vivendo em nós, né? Então, isso. Eu acredito que é isso mesmo que vocês falaram, né? Quando o amor de Cristo habita em nós, nós tivemos o céu aqui. Ellen White, ela fala assim, né? Que a amizade verdadeira, ela é o antegozo do céu, a ante-alegria do céu. Você já pode ter um pouco da alegria do céu aqui, quando você tem um amigo verdadeiro. E ela também fala que o casamento, né? Quando os cônjuges, eles se entregam a Cristo verdadeiramente, né? Para servir um ao outro, servir a Cristo. Então, esse casamento, essa casa, ela se torna um pedacinho do céu. Então, eu creio que quando a gente se enche do amor de Deus, apesar das dificuldades, aquele lugar se torna um pedacinho do céu.
O pedacinho do céu não é só quando as condições estão favoráveis, né? José do Egito, mesmo lá, preso e sofrendo, ele vivia na atmosfera do céu. João Batista também, né? Mesmo sozinho no deserto, ele vivia na atmosfera do céu. Então, mesmo quando as condições não estão favoráveis, pois estamos cheios do amor de Deus, nós podemos transbordar dessa atmosfera do céu. É algo até antinatural. Você estava falando que quanto mais ordem as pessoas davam para Jesus, mais amor ele tinha. Quanto mais os fariseus tramavam em matá-lo, mais amor, compaixão e pranto transparecer do seu rosto, né? Então, que assim também sejamos nós. E eu acredito que, de maneira prática, a única maneira que nós podemos alcançar isso é através de uma viva e contínua comunhão com Deus. É dessa maneira que Jesus, que os grandes heróis da fé, eles mantinham assim uma atmosfera do céu, mesmo andando entre os pecadores, mesmo andando entre as prostitutas, entre os ladrões. Por quê? Porque era dito assim, uma frase sempre para mim, você é a média das 5 pessoas que você vive. Eu não sei quantos de vocês, acredito que a maior parte dos jovens já viram nas redes sociais isso daí, e eu achava, olha, faz total sentido, mas não acontecia isso com Jesus, não. Jesus andava entre ladrão, Jesus andava entre os pecadores, não acontecia com isso, com ele isso não. Ele vivia, ele tinha algo diferente nesse sentido. Mas aí eu parei para pensar, olha, para Cristo passar a andar com os pecadores e manter uma atmosfera do céu, ele passou 30 anos se preparando. 30 anos em uma intensa comunhão com Deus. Nesses 3 anos ali de ministério, a maior parte das noites ele passava em oração. Ele quase que Cristo não dormia nos 3 anos, porque ele passava as madrugadas, sempre que ele podia em oração. Então a única maneira é essa, tendo uma comunhão viva e contínua com Deus. A gente não vai conseguir ser uma luz, ser uma atmosfera do céu, sendo que nós vivemos, fazemos nossos 5 minutos de oração e 15 minutos de leitura da Bíblia, ou algo assim será impossível, né? Nós precisamos de uma comunhão muito mais intensa e viva com Cristo. Isso que o Carlos falou, todo mundo falou, da gente construir isso, né? Muitas vezes as pessoas elas só querem, eu quero que a minha igreja seja assim, eu quero estar num ambiente assim, mas a gente não quer trabalhar para construir isso. Seja no nosso relacionamento pessoal, se realmente construir um lar, né? Uma vida, um ambiente dessa forma. E eu lembro que eu vi um vídeo da moça falando que muitas vezes, até os cristãos hoje em dia falam, não vou ter filhos porque o mundo vai ficar muito complicado para criar os meus filhos. E ou eu li isso, eu acho que eu li, mas falava assim, a gente não deveria pensar nisso, mas deveria pensar em ter mais pessoas para a gente conseguir criar os nossos filhos ao ponto de que fossem mais pessoas ao lado de Deus, mais herdeiros do céu, ao invés de pensar de forma negativa que eles vão se perder, que o mundo está ruim. Mas e se não? E se a gente criar uma atmosfera do céu na nossa casa e tiver mais crianças, mais pessoas que vão estar do lado correto, mais pessoas para encher o reino de Deus? Porque muita gente só quer as coisas prontas, né? Eu lembro muito de uma lição dos jovens há um tempo que dizia uma frase. Essa frase acho que eu não vou esquecer nunca. Que dizia assim, quem muito é espectador, com o passar do tempo se torna crítico. E muitas vezes nós somos meros espectadores nas nossos ambientes, principalmente nas nossas coisas de Deus. A nossa igreja, toda a gente quer só ser espectador, quero só receber. Aí com o passar do tempo a gente vai sempre criticando, nada vai estar bom. E quando a gente está envolvido na atuação, nesse envolvimento, né, a atmosfera, as coisas, tudo muda. A gente primeiro é mudado e tudo vai mudando. Então, assim, é realmente buscar, né, a gente criar essa atmosfera. Se nós temos o conhecimento, se nós temos essa oportunidade, em qualquer lugar que a gente esteja. Um dia eu estava conversando com uma amiga e a gente falando sobre pessoas que sugam as nossas energias e pessoas que renovam as nossas energias. E tem relações, tem pessoas que a gente conhece que a gente sai às vezes cansado de uma conversa, que a gente sai esgotado, parece que a gente foi sugado até a alma. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu posso um dia estar sendo uma pessoa dessa? Porque quando a gente olha para a Bíblia, Jesus, só Jesus
Só dele passar, as pessoas elas já eram restauradas. A mulher, né, do fluxo de sangue, só de tocar na orla da roupa de Jesus, ela foi curada. Então, Jesus era uma presença de restauração, de renovação de energias, né? Da pessoa olhar para ele e se sentir renovada, digamos, para seguir aquele dia, para seguir a vida dela. Então, a atmosfera que a gente leva é essa também, das pessoas olharem, né? E ver o brilho de Jesus em nós e se sentirem renovadas. Porque realmente a gente às vezes só quer, né? O ambiente pronto, a gente quer estar lá, mas não queremos ser. Então, a gente pode sim ser. E eu acho que uma coisa que ajuda muito é a gente enxergar a digital de Deus em coisas que ainda existem nesse mundo. A gente sabe que o mundo ele está envolto pelo pecado? Está. Porém, foi um mundo que Deus criou. Foram pessoas que Deus criou. E tem uma música que eu gosto muito, que o nome é Coisas Belas. E ela diz que ainda existem coisas belas neste mundo que Deus criou. Então, há pequenas coisas. Teve um livro que eu li, agora eu não lembro qual foi, que ele falava sobre os vislumbres que a gente pode ter do céu. Então, em pequenos momentos de alegria, uma hora como essa que a gente consegue compartilhar da palavra, isso é um vislumbre do céu. Isso é uma coisa alegre que a gente pode colocar mais no nosso dia a dia para viver nessa atmosfera, né? Como a Elisa, como todo mundo falou dos cânticos, de tudo. Então, são pequenas coisas que a gente pode ver quando a gente para olhar a natureza, né? Muita gente às vezes guarda também para fazer isso no sábado, ter esse contato com a criação. Mas em qualquer momento, como eu falei, né? Eu moro perto da praia. Toda vez que eu passo, tipo, meu ônibus sempre passa por lá. Eu já fico olhando pro mar, assim, pra tudo, aquela imensidão, assim, oh, meu Deus. Que coisa mais linda. Se isso, desse mundo de pecado, já é bonito, imagine como não vai ser no céu. Então, essas pequenas coisas, é ter um olhar detalhista. É não deixar a rotina, é não deixar tudo passar, sabe? A gente vive assim, vai tudo passando. Quando a gente vê os dias já passaram, a gente já tá... O terceiro mês do ano já vai terminar. Como o tempo passou. Então, se a gente deixar levar por essa correria, a gente vai perder muita coisa. Perde o nosso tempo com Deus, perdemos detalhes, perdemos vozes, perdemos a voz dele, né? Querendo falar com a gente. Então, a gente ficar atento, a gente tentar silenciar o mundo um pouquinho, para ouvir mais a voz dele. Isso tudo ajuda, né? A gente a viver nessa atmosfera. Achei interessante que alguém que comentou sobre a vida de Jesus, né? Acho que foi o Estevão, né? Comentou sobre a vida de Jesus, o ministério dele, como ele se preparou, e também comentou sobre Enoque. E aí, quando eu vi essa pergunta, eu lembrei do texto, e os comentários de vocês foram reforçando essa lembrança desse texto, sabe? Eu queria ler um texto com você, aqui para vocês, que está no Caminho a Cristo, página 99. Diz assim: onde quer que nos encontremos, podemos entreter comunhão íntima com Deus. Devemos ter constantemente aberta a porta do coração, erguendo sempre a Jesus o convite para vir habitar nossa alma como hóspede celestial. Ainda que nos achemos numa atmosfera maculada e corrupta, não lhe somos forçados a respirar os miasmas, mas podemos viver no puro ambiente do céu. Podemos cerrar todas as portas a imaginações impuras e pensamentos profanos, erguendo nossa alma à presença de Deus por meio de sincera oração. Aquele cujo coração se acha aberto para receber o auxílio e a bênção de Deus, há de viver numa atmosfera mais santa que a da terra, tendo constante comunhão com o céu. O parágrafo anterior, ele diz assim: onde quer que nos encontremos, podemos entreter comunhão íntima com Deus. Aliás, eu já li isso aqui, né? Já li. É o começo do parágrafo que eu queria ler, perdão. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece. Nada há que nos possa impedir de alçar o coração no espírito de oração sincera. Entre as turbas de transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. E tem um outro texto que está no devocional Este Dia com Deus, que fala sobre Enoque. Eu acho incrível esse texto. Se não me engano, eu já citei ele no comentário anterior de uma outra edição, mas vale citar de novo. Enoque andou com Deus invisível. Está lendo Este Dia com Deus, dia 11 de agosto. Enoque andou com Deus invisível, nos lugares mais movimentados da terra. Seu companheiro estava com ele. Tenham isto em mente todos quantos estão observando a verdade com simplicidade e amor. Os homens mais ocupados são os que têm a maior necessidade de sempre conservar a Deus diante deles. Quando o tentador impõe suas sugestões à mente deles, podem, se acalentam, assim diz o Senhor, abrigar-se no esconderijo secreto do Altíssimo. Suas promessas serão a salvaguarda deles. Em meio de toda a confusão e agitação dos negócios, encontrarão um
tranquilo lugar de repouso. Se depositarem sua confiança em Deus, Ele será seu lugar de repouso. Levai a Deus convosco a todos os lugares. A porta está aberta para todo filho e filha de Deus. O Senhor não está longe da pessoa que o busca. A razão por que tanto são entregues a si mesmos em lugares de tentação está em não colocarem o Senhor sempre diante deles. É nos lugares em que menos se pensa em Deus que necessitais levar a lâmpada da vida. Se Deus for deixado fora de vista, se nossa fé e nossa comunhão com Ele forem interrompidas, a alma encontrar-se-á em grande perigo. A integridade não será mantida. Então, aqui está o segredo, para que a gente possa, mesmo desse mundo de pecado, viver na atmosfera do céu. Ter a Deus sempre diante de nós. E isso pode ser através de cânticos, como a Elisa falou, como pode ser através de oração. Isso funciona assim, de uma forma incrível. Como funciona através de oração? Você está no meio das suas atividades e você está entretendo comunhão com o céu através de oração. Deixa nos comentários se você já experimentou isso, alguma benção que você já teve resultado disso. Eu já compartilhei numa lição passada, né? Já compartilhei, então, algumas histórias sobre como isso foi prático para mim. E quero pedir para você deixar nos comentários se você tem alguma história assim também, que a hora você viu de forma prática o efeito da oração na sua vida. Você tem alguma história assim, para você contar de Deus operando na sua vida, você sendo levado acima da atmosfera da Terra para a atmosfera celestial através da oração, de forma prática, da oração, ou de cânticos também. Deixa nos comentários, a gente quer saber. Dentro do que vocês conversaram, eu achei muito interessante uma coisa, né? Mais do que pensar na atmosfera celestial, para mim, é sobre trazer a atmosfera celestial para os outros. Acho que a Noemi tocou muito nesse ponto, eu acho que ele é essencial, porque vocês me conhecem muito bem, coisa boa deve ser compartilhada, né? Então, quando a gente vive essa atmosfera do céu na nossa vida, a gente deve viver isso e compartilhar para as outras pessoas. Isso significa ser cristão. Você estar ao lado de você, compartilhar o que Cristo fez na sua vida para as outras pessoas. Os discípulos tiveram isso. Quando eles foram chamados, eles não só estavam presentes nos momentos em que Cristo fez os milagres, mas eles eram o próprio milagre que Cristo tinha feito, né, na vida. Então, isso eu acho que é uma coisa muito interessante. E aí, tem uma forma de pensar que eu gosto bastante, que é a história do perfume do elevador. Que é a seguinte, acho que alguns já ouviram, né? A questão é, quando você vai no elevador, ou em um lugar X, assim, que você entra e fala assim, nossa, que cheirinho bom, alguém passou por aqui. Você sabe que deixou alguma marca positiva naquele lugar. E a graça de Deus é da mesma forma atuando na nossa vida. Quando a gente tá banhado dela, a gente tá na vibe, na atmosfera do céu. Quando a gente deixa uma marca especial na vida dessas pessoas. Então, eu acho que esse também é um chamado, né? Muito mais do que viver isso pra gente, né? Que vocês falaram desse insight. Muito mais do que isso, muito mais do que estar no Ministério do Banco, que não existe, que é o negócio que vocês falaram sobre ser críticos e apenas espectadores, né? É fazer parte da missão, é ser atuante dentro disso. E no grande conflito, nós temos um papel importante. Não só da gente fazer a nossa escolha, mas da gente mostrar a verdade para as outras pessoas também. Então, o livro desse ano, O Impacto e Esperança, é sobre o grande conflito. Mas é só num dia específico que você vai levar a esperança? Não, você vai levar todos os dias da sua vida. Mas como é que você vai levar todos os dias da sua vida se você não conhece o dono da esperança? E aí também fica uma outra questão importante, né? Que foi o que a gente conversou aqui nesse tempo. Mas achei muito interessante, gostei do que vocês colocaram. Acho que tem tudo a ver. É isso aí, pessoal. E eu queria complementar o que vocês já falaram, que já foi bem objetivo, mas não tem como falar desse tema sem recordar de um texto do Espírito de Profecia que está lá no livro Visões do Céu, na página 93, em que a irmã White diz assim, os fiéis, eles estão preparados para a comunhão do céu, pois tem o céu aonde? No coração. Então não tem como a gente pensar que a gente vai se sentir confortável no ambiente do céu se hoje eu não tenho sentido prazer na música do céu, na conversa do céu, em comunhão com Jesus, em oração. Porque quando Jesus voltar, ele não vai fazer simplesmente um milagre ali e agora você vai começar a gostar do céu. É aqui que ele quer implantar o céu no nosso coração. Então, por isso que nós precisamos ter o céu dentro de nós. E tem uma frase muito interessante que diz assim, é uma oração, né?
É um pedido para Deus: Senhor, grave nos meus olhos a eternidade. Para que assim como está nessa charge, nessa tirinha, para que a gente consiga olhar além do véu. Para que a gente consiga olhar além do aqui e do agora. Porque o que a gente vê é passageiro. Mas o que os nossos olhos não veem, isso é eterno. Né? E o mais incrível é que a gente pode ter hoje o céu bem pertinho de nós. E estar aqui junto de vocês, né, falando sobre Jesus, é o antegozo do céu, né, não, Carlos? O Carlinhos falou sobre a verdadeira amizade, né? Essa comunhão que é pelo Espírito Santo. E isso é um antegozo do céu, porque lá nós vamos estar, sim, reunidos, conversando sobre o quanto Deus é maravilhoso, só que vai ser presencial, em nome de Jesus. Lá todos vamos estar juntos, bem pertinho de Jesus. Agora vamos para a segunda pergunta. No que o fim do grande conflito revela sobre o caráter de Deus? Antes de lançar para vocês a oportunidade de responder, eu quero relembrar com vocês algumas lições passadas que nós falamos, né? Sobre vários temas dentro desse tema do grande conflito. E a gente falou sobre o quanto Deus é paciente em ter esperado 4.000 anos e Jesus veio. Só que a gente tem que entender que o caráter de Deus ainda está sendo revelado por meio do juízo investigativo que acontece agora no céu. Então, como que toda essa paciência de Deus, toda essa mansidão, enfim, como que o fim do grande conflito, como vai acontecer, que nós já sabemos como vai acontecer, revela sobre o caráter de Deus. E aí, pessoal? Eu queria compartilhar com vocês um trecho que eu acho lindo, que tem muito a ver sobre isso, tá? De forma resumida. Desculpa, uma curiosidade que eu acho maravilhosa, que eu acho que grande parte do pessoal aqui sabe, mas, enfim, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Eu acho que é bem legal. No início da série Conflitos dos Séculos, a irmã White começa dizendo: Deus é amor. No primeiro livro do Patriarcas e Profetas, ela começa dizendo isso. Na última página, no último momento do último livro do grande conflito, a irmã White termina dizendo: Deus é amor. Então, até fico arrepiada de pensar que coisa incrível. O mesmo Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo que existe, foi o mesmo Deus que enviou seu filho para morrer aqui na cruz, para que a gente hoje pudesse estar com ele. E é o mesmo Deus que nós viveremos juntos eternamente. E aí, agora sim, queria compartilhar com vocês um trecho que diz o seguinte, tá no grande conflito. Fala assim, ó: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Eu acho que essa é a maior coisa perfeita da gente entender todas as coisas que Deus criou e como tudo isso acontece. Então, é incrível ver como esse mesmo Deus, ele tem prazer e o desejo de viver com a gente para sempre. Ele fez de tudo o que podia, literalmente, para que a gente pudesse estar com ele. Eu acho que essa é a maior prova, assim, pensando humanamente, né, da gente em relação a Deus, que existe. O Matheus leu o trecho do Caminho a Cristo, aí olha, é Deus, porque eu também vou ler o trecho do Caminho a Cristo, que, assim, complementando isso que a Elisa falou, né, a gente tem muitas coisas que já são reveladas pra gente na Bíblia. Às vezes a gente se passa por algumas ideias erradas na nossa cabeça, porque, como a gente falou na pergunta anterior, falta tempo de leitura, de dedicação, porque muitas coisas o Senhor já revelou pra gente, para que a gente tenha certeza, para que a gente tenha a convicção do amor dele e da obra que ele tem feito nas nossas vidas e no meio do grande conflito. E aí, no Caminho a Cristo, é o capítulo A Certeza da Vitória. E aí diz assim: a palavra de Deus, assim como o caráter do seu divino autor, apresentam mistérios que jamais poderão ser plenamente compreendidos por seres finitos. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios profundos demais para a mente humana explicar, ou mesmo entender plenamente. Não temos, porém, razões para duvidar da palavra de Deus, pois não entendemos os mistérios de sua providência. E aí, quando eu li isso, tem mistérios, tem coisas que a gente fica assim que não está plenamente revelado. E no dia de segunda-feira da lição,
No finalzinho vai dizer: a ira e a justiça de Deus serão derramadas em plena medida, dando um fim definitivo à terrível rebelião. Então, finalmente, a batalha terminará, o pecado de Satanás não existirão mais. A justiça será feita, e depois de milhares de anos, o grande conflito terminará. E muitas vezes, assim, até em filmes ou coisas que representam, né, esse final, apocalipse, coisa assim, às vezes a gente olha e pensa que vai ser muito duro o que vai acontecer, né, com aqueles que escolhem outro caminho. Mas a própria Bíblia, ela nos responde que esse final, ele não foi preparado para os seres humanos. Os seres humanos fizeram a escolha deles. Mas em Mateus 25:41 diz, né, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele fala, em seguida, o rei se voltar, ele está explicando, né, dos que serão salvos, dos que serão perdidos, quando Deus receber, uns o rejeitar a outros. Ele vai dizer, em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. É o fogo eterno, assim, não é o fogo que a pessoa vai ficar lá queimando para sempre, a gente sabe disso. Mas que os resultados deste fogo serão resultados eternos, porque o mal não existirá mais. Mas este fogo ele está preparado para Satanás, para os seus anjos, aqueles que vieram trazer a maldade para o mundo. Só que a partir do momento em que o ser humano faz as suas escolhas, né, a eternidade, o céu, ele já está lá, né, os anjos, todo mundo. Então, a partir do momento que a gente escolhe estar do lado de Jesus, a gente escolhe viver uma vida, a gente escolhe reconhecê-lo como nosso Salvador, é nos proporcionado a oportunidade de ficar no lugar dele de filho de Deus. Então, nos é concedidas as mesmas bênçãos que Jesus tem. E o contrário também é verdade. Se nós escolhemos o mal, se nós escolhemos seguir as coisas ruins, se nós escolhemos tudo, o que está reservado para o pecado, o que está reservado para o mal, o que está reservado para Satanás, infelizmente ele vai cair sobre nós também. Então Deus ele continua justo da mesma forma. O caráter dele é o mesmo desde a criação do mundo. Então tudo que acontece agora muitas vezes faz parte das nossas escolhas. A gente tem uma mania de atribuir a nossa culpa a quem a gente quiser, menos a nós mesmos, né? E até na lição falou que, infelizmente, os ímpios, diante de todo esse momento de purificação de tudo, eles não vão sentir remorso. Sabe? Eles não vão aqui falar angústia, a dor emocional e a consciência do pecado. Quer dizer, talvez tenha isso na hora... Esse desespero vai chegar ali. Mas muitas vezes não vai... É um desespero. É um remorso, não é um arrependimento. Né? A gente teve até uma lição, não lembro que a gente falou sobre a diferença entre arrependimento e remorso. E quando a gente se arrepende, o arrependimento verdadeiro é a atuação do Espírito Santo total, que faz a gente se arrepender, olhar o ponto que a gente está e pensar, não, preciso mudar isso daqui. Ele que nos traz esse discernimento. Mas o remorso, aquela culpazinha de, ai, acho que eu não devia ter feito isso. Ah, mas aí outro dia eu vou lá e faz de novo. Esse remorso não é arrependimento. E infelizmente os ímpios no máximo vão sentir esse remorso. Ah, olha a consequência que eu estou sofrendo agora. Né? Então, o caráter de Deus, assim, ele é imutável, ele é perfeito e ele é amor. Aqueles que decidirem seguir no caminho certo do bem, só coisas boas vão acontecer. E o que ele vai promover é o fim do mal. É o fim de todo choro, é o fim de toda dor. Que, no geral, digamos assim, é o que a maioria da humanidade deseja. É o fim disso. E muitas vezes uma felicidade distante da felicidade verdadeira, da bondade de Deus, é uma felicidade que atingimos outras pessoas, que magoamos as outras pessoas. Mas tudo que Deus proporciona é uma coisa, assim, geral. Até Ellen White diz que se fosse para Jesus morrer, por uma pessoa só ele morreria. É um fato. Porém, ninguém vai ser salvo sozinho. Se nós chegarmos ao céu foi porque nós trabalhamos e salvamos alguém. Então, assim, o objetivo de Deus é salvar um povo. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente tiver envolvido, quando a gente se aproxima de Deus, nossos princípios, eles vão corretamente. Então, vamos ser salvos como um povo. Então, o caráter dele, ele é perfeito. E no livro Nisto Cremos, só para encerrar, fala assim, que quando a gente tenta entender a Deus, entender o caráter dele, explicar quem Deus é como se a gente estivesse tentando medir o universo com uma fita métrica. Aquela treinazinha. É impossível. É muito pequeno. Então, a nossa mente, ela, por enquanto, é muito limitada para a gente compreender isso em toda a sua grandiosidade. Graças a Deus, nós temos a palavra dele, nós temos outros livros, o Espírito de Profecia, nós podemos orar e ele pode revelar coisas para a gente. Porém, existem muitos mistérios que, por enquanto,
vão ficar aí no mistério, mas ele nos pede que a gente confie, que a gente tenha a plena certeza do amor dele, que a gente confie. Bom, respondendo a pergunta em uma só palavra, eu diria que a resposta seria tudo. A pergunta diz: no que o fim do grande conflito revela sobre o caráter de Deus? Todas as questões, que nem a Elisa falou, deu, né, no grande conflito. Os seres animados, os seres inanimados, cada átomo, tudo no final do grande conflito, todos os perdidos, os salvos, as folhas, porque o texto fala, né, até as coisas inanimadas vão chegar à conclusão que Deus é justo, que Deus é amor, que todas as acusações que Satanás levantou contra o caráter dele eram acusações falsas. E isso nós já vemos, de certa forma, hoje, né? Nós vemos, como nós estudamos nas últimas lições, que Cristo, ele provou que o caráter de Deus é justo. Nós podemos provar, nós já temos um grande banco de pessoas que mostraram que o caráter de Deus é correto. Mas ali no final do grande conflito, tudo vai convergir. E é por isso que ao juiz investigativo, ao juiz executivo, por isso que a gente às vezes pensa, né, não seria tão mais fácil para Deus simplesmente perdoar Adão e Eva no começo e acabou? Não seria mais fácil Deus fazer um estralo, né, e permitir que tudo voltasse ao normal, ao início? Não. Deus, ele quer deixar o grande conflito, na verdade, o plano da redenção mais completo possível, para que no final dele não tenha nenhum ser, nem que seja inanimado, que tenha alguma dúvida do caráter dele. Então, tudo vai revelar ali que Deus, ele é justo, que o seu caráter é justo. Eu acho que essa pergunta já está muito bem respondida. Nem tem muito o que falar mais. Mas a Elisa leu aquele texto que fala que Deus é amor, né? E que no final todo mundo vai declarar isso. Coisas animadas, inanimadas, o menor, minúsculo dos átomos até o maior dos mundos. Mas eu gosto de pensar no meu papel nisso, porque às vezes a gente é muito egoísta, a gente está pensando no que a gente quer conquistar na nossa vida, assim, a minha vida tem que cumprir, eu tenho esses planos, essas metas, esses objetivos, mas onde fica o grande conflito na nossa vida? A gente tá aqui porque é através da gente que o caráter de Deus vai ser revelado. É através da minha vida que no final todo mundo vai olhar e vai dizer assim, não, Deus é amor, né? Então isso é muito sério, porque se a gente pensar dessa forma, os nossos objetivos mudam de prioridade. As coisas dessa terra se tornam muito pequenininhas perto da missão tão grande que o Senhor nos deixou, que é representar o caráter dele nessa terra, né? Então, eu acho assim que a gente precisa pensar mais nisso, né? O juízo investigativo, o que está sendo registrado nos livros do céu, tudo está baseado nas nossas ações. Seres humanos caídos, o que a gente está fazendo aqui? A gente está realmente revelando quem Deus é? E, na verdade, assim, no final das contas, a gente vai entender mesmo o que é o amor. E não completamente, né? Pela eternidade a gente vai estudar, porque a gente fala assim, Deus é amor, mas a gente nem tem uma compreensão do que é o amor verdadeiro, né? E aí, no final, quando a gente poder olhar aqui nos livros de registro, quando a gente olhar as feridas nas mãos de Jesus, quando a gente estiver lá na eternidade, a gente vai poder entender um pouco melhor o que é o amor, né? E aí, pela eternidade, pelos séculos sem fim, a gente ainda vai ter muito que aprender sobre o caráter de Deus. Eu acredito que o fim do grande conflito vai revelar quais são os atributos do caráter de Deus. E o maior atributo, eu creio que o caráter de Deus é o amor. E às vezes eu fico refletindo, né, sobre o amor de Deus. Eu fico pensando assim, o tamanho de Deus.
eu leio o Grande Conflito, Ellen White fala que existem inumeráveis mundos, ou seja, inumeráveis é que não dá nem para contar. E nesses mundos existem pessoas com famílias que nunca caíram em pecado. E no meio desses inumeráveis mundos existe um mundo que caiu em pecado, que é a Terra. Eu fico pensando, olha o que Deus controla. Olha o que ele coordena, né? Milhares e milhares de mundos, não sei se dividido em galáxias, etc e tal. E eu fico pensando, como é que o Criador de tudo isso, que controla tudo isso, porque a gente já acha uma pessoa que é presidente de um país com um grande poder, né? Agora imagine o presidente de todos os mundos, ele vindo para a Terra, que é o planeta que está no pecado, e ele se fazer homem, né? E ele deixar com que as pessoas batam no seu rosto, cuspam no seu rosto, arranquem a sua carne com espinhos, atravessem ali o seu coração com uma lança. Eu fico pensando, como que a gente pode... Como que as pessoas puderam bater no rosto de Deus, né? Cuspir no rosto de Deus, né? E esse amor de Deus e a justiça, ele é revelado no sacrifício de Jesus. Eu estava até lendo hoje a história de João Batista, né? No Desejo das Nações. E eu ficava assim perguntando por que o Senhor não foi visitar João Batista, né? E Pedro também na pesca ali, pensando em João Batista sozinho na prisão. E ele mais fala, Jesus fez isso porque Jesus sabia que lá no futuro ia ter vários jovens, né, ali sofrendo em situações de se encontrariam sozinhos, né, sem parentes, sem amigos. E isso seria um conforto, um alento, né? Então, quando a gente vê esses detalhes, a gente vê que aos nossos olhos parece injusto Jesus não ter ido visitar João Batista, que era seu precursor. Mas Deus é justiça, e até a sua justiça é um ato de amor. Tem uma citação de linguagem que ela fala assim, a gente tem muitas formas de ganhar alma para Cristo através de Deus, né? A gente fala sobre a obra missionária, sobre as estratégias de entregar um folheto, e etc e tal. Ele vai te falar, a melhor forma de alcançar pessoas para Cristo é viver a vida de Cristo. É refletir Cristo no seu caráter. Essa é a forma assim, mais eficaz de você ganhar pessoas para Cristo. Então, é como alguém que comentou, que a gente às vezes fica falando assim, mas lá no final do grande conflito, o que é que vai ser revelado no caráter de Deus? Realmente, nós temos que ansiar isso. Mas a gente tem que ansiar também revelar esses atributos hoje, na vida diária. Como a Gabi falou, tudo que eu faço é me preparando para o céu. Então, o meu vestuário já tem que se parecer com o vestuário das pessoas do céu. A minha alimentação, ela tem que ser semelhante à alimentação do céu. Né? Aqui fala, aí vai falar assim, que quando Cristo entra em nós, ele muda o nosso tom de voz, os nossos gestos, até a nossa fisionomia. Imagine as coisas exteriores, música, vestuário, o estilo de vida, a alimentação, os métodos que a gente usa, né? Jesus transforma e refina. Então, que a gente venha sonhar em ver o caráter de Deus, né? De forma a aprender por toda a eternidade, mas em querer ter esse caráter hoje, através do poder de Deus, em tudo que nós fizermos, né? Nossa, eu fico pensando, Carlos, mas eu estou na faculdade, lá o ambiente é tão pesado, tão terrível, tão difícil. Mas, gente, se você se encher do Espírito Santo, do amor de Deus, você vai conseguir transmitir essa atmosfera do céu, por onde você for, certo? Fazer igual a Jesus. Jesus, eu nunca esqueço disso, né? Porque mostra um pouco do que é o amor de Deus. Quando os fariseus estavam ali, Ellen White fala que eles tinham ódio, inveja, raiva.
Eu fico pensando assim, pessoas que querem despedaçar a outra, hoje a gente chama de psicopata, né? Pessoas que querem fazer o outro em picadinho, a gente vê notícias aí, né? E eu fico pensando, Ellen White fala que esse era o pensamento dos fariseus, ele queria fazer Jesus em pedacinhos. E quando Jesus olha para esses homens, que aos nossos olhos eram homens terríveis, malignos, e, né? Jesus, ele olha com um olhar de amor, de compaixão, de pranto, ele ora, ele intercede, ele luta para salvar eles. Eu fico pensando quantas vezes a gente, beleza, é o nosso direito, né? De chamar o pecado pelo nome, de condenar uma pessoa que a gente vê que está errado, ou um líder da igreja que está nos perseguindo, a gente rebate ele com ódio, Jesus rebatia com amor, ele era direto, ele corrigia, mas era com amor. Então, é algo que não dá para entender realmente o amor de Deus, né? Mas a gente já pode começar a entender, não 100%, porque a gente vai estudar durante toda a eternidade, e provar um pouco desse amor e fazer com que as pessoas também provem aí desse amor, vivendo da atmosfera do céu, que a White fala que a atmosfera do céu simboliza o ar, né? Inspirar a atmosfera do céu, ser um cheiro de vida para a vida. Eu acho que o final do grande conflito vai provar que todas as acusações de Satanás eram infundadas. Se a gente for olhar tudo que Satanás acusou Deus de fazer, era de ser egoísta. Satanás falou que a base do reino de Deus era egoísmo. E esse era o princípio por trás do governo de Deus. E Deus tem permitido que o grande conflito se desenvolva para provar exatamente o contrário, que a base do reino dele é o altruísmo. E que se não for assim, não tem nem por que viver. Você vai viver para quê? Para você construir uma casa, tá? Você construiu a casa, você não fica feliz com a casa. Aí você vai mobiliar a casa, você vai mobiliar a sua casa, você não tá feliz. E você vai correr atrás de um carro bom, e você não tá feliz. E quantas vezes as pessoas ficam a vida inteira atrás de coisas e mais coisas, e elas nunca vão achar felicidade. Por quê? Porque a felicidade não tá nisso. Tá em algo maior. Quer dizer, tem que ter algo mais nobre que motive a nossa vida. E Deus já sabia disso desde o começo. E essa é a base do reino dele. Esse é o princípio por trás do governo dele. Não conseguir as coisas para si. Até porque, diferentemente de nós, que a gente precisa lutar para conseguir trabalhar muito para conseguir uma casa, um carro, não sei o que. Estamos falando para gente jovem aqui, né, que tá nessa luta. Mas, tipo, Deus não precisa disso. Porque ele falou e tudo passou a existir. Agora pensa, como seria a vida de Deus se ele fosse viver em função de si? Tipo, é o quê? Percebe como assim não faz sentido? Não tem nexo. E a gente acha que, não, eu vou viver para mim e isso é o sentido da vida. E não é, exatamente o contrário. Tem algo mais nobre, algo mais útil pra gente viver por isso. E Deus sempre deixou claro isso. A base do governo dele é o amor, é o serviço ao próximo, a abnegação. E Satanás tentou acusar ele do contrário, por não, que a base do reino dele era que Deus era egoísta. É por isso que Deus fez Deus criou a lei como ele criou. Por isso que só Jesus podia ser exaltado. E Deus tem deixado todo o grande conflito de se desenrolar, para provar que a base do governo dele é o amor, é o altruísmo, é a abnegação. E o final do grande conflito vai deixar isso revelado de forma assim bem, bem clara, sabe? Que a gente vai ter plenamente desenvolvido o reino de Deus em nós, né? Os filhos dele, e o reino de Satanás nos filhos das trevas, conforme a Bíblia chama. E aí vai dar para assim, o universo inteiro ver o contraste entre o princípio do governo de Satanás e o princípio do governo de Deus. E assim, o grande conflito, o final do grande conflito, vai revelar o perfeito contraste entre o princípio do governo de Deus e o princípio do governo de Satanás. Vai revelar o caráter de Deus, que é amor, é abnegação, como já foi tratado aqui, sabe? É amor, é abnegação, é altruísmo, é viver para servir.
tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. E isso é o que Deus vive, quer dizer, ele vive para servir. E é por isso que essa frase se aplica a nós. Porque se Deus, o autor da vida, ele vive para servir, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. E é exatamente isso que o final do grande conflito vai revelar. O tamanho do amor, o tamanho da abnegação. E a gente ainda não vai conseguir entender tudo. A gente vai passar a eternidade estudando, sabe? Se aprofundando mais sobre o amor de Deus. Isso como é que eu posso dizer? Vai ser o começo da revelação. Não, o começo a gente já tem hoje. Mas vai ser tipo assim, um start no nível mais profundo da revelação do amor de Deus. O final do grande conflito. E a gente isso é algo que vai fascinar tanta gente, que a gente vai passar o restante da eternidade estudando. Que maravilha, gente. Enfim, quando a gente começa a falar sobre Deus, o seu amor, nós nos surpreendemos, né? E nós paramos para pensar o quanto nós somos merecedores desse amor, né? E nesse momento, nós vamos para o Indica de YC. Roda a vinheta aí, produção. Já que nós estamos falando do céu, então vamos falar sobre Visões do Céu. O livro Visões do Céu é um livro muito bom. Eu vejo, assim, muitas partes que tem ali que é bem semelhante ao final do livro Grande Conflito. Então, eu fiquei indecisa. Gente, eu indico o capítulo 20 do livro Visões do Céu ou o último capítulo do Grande Conflito, porque eles são muito semelhantes. Então, na dúvida, leia os dois. Inclusive, como a Elisa falou, Grande Conflito mais uma vez, né, o livro que a gente distribuiu, né? E é muito importante a gente estudar esses livros com oração e permitindo que Deus eleve os nossos pensamentos para o céu, para a eternidade. Então, o capítulo 20 do livro Visões do Céu vai falar justamente sobre como vai ser essa eternidade, né? Então, a gente vai poder imaginar estando ali com Jesus, todos nós reunidos, a nossa família. Eu creio que esse é o nosso mais doce sonho. Então, se é o nosso maior sonho, então que possamos viver em prol de abreviar a volta do nosso Senhor Jesus, que está muito próxima. E agora, infelizmente, partindo para a conclusão, nós temos a terceira pergunta. Então, você pode ver aí na tela também. A pergunta é assim. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Mas é uma oportunidade para que vocês possam comentar, definir uma palavra, o que a lição, o que essa lição do grande conflito significou para você. Então, tudo que você estudou, todos os comentários que a gente trouxe aqui para a nossa roda de conversa. E você aí de casa, nós também desafiamos você a escrever nos comentários e uma palavra, o que a lição desse trimestre significou para você. Então, agora eu abro aqui para meus amigos também comentarem, ó. É uma palavra, então pensa direitinho aí na palavra que definiu o tema dessa lição. Eu tenho um leve pressentimento que quase todo mundo vai falar a mesma palavra. Então eu já vou começar falando aqui a minha palavra. Eu definiria a lição na palavra amor. Nessa única palavra. Não sei, eu acredito que todo mundo deve ter pensado algo semelhante, né? Mas a minha definição é amor. Passo para o próximo. Também quero garantir, a minha palavra é Cristo. A minha palavra é escolha. Vitória. Eu pensei em amor, mas também pensei em outra que é esperança. Minha palavra é altruísmo. Olha só, acho que não sobraram palavras para definir essa lição, né? Sem palavras. Com certeza a gente percebeu aqui ao longo de cada um desses estudos dessa lição maravilhosa que já tem
um lado vitorioso. E aí eu incluo tudo que vocês falaram. Nós temos a oportunidade de escolher, né, ser herdeiros dessa esperança para adquirirmos essa vitória altruísta em Cristo por meio do amor de Deus. Amém? Então, a gente define tudo aqui nesse pequeno trecho. E eu tenho certeza que as próximas lições também serão muito abençoadas. E nós não podemos deixar de lado o estudo da lição. O estudo da lição, junto com o estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia, dá um up, assim, no nosso conhecimento. Amplia a nossa cosmovisão, as nossas crenças, e assim nós podemos ficar bem firmados na verdade. Então, separe diariamente um tempinho do seu dia para estudar a lição. E é claro que você pode compartilhar esse vídeo aqui com o pessoal aí da Sala dos Jovens, do grupo aí da Escola Sabatina da sua igreja local. Enfim, eu tenho certeza que cada comentário, cada experiência, cada história contribuiu muito para o desenvolvimento de todos nós. E é nesse clima que a gente termina, mas a gente ainda está esperando o seu comentário. Então escreve aí que a gente vai ler depois. E nesse momento eu quero convidar vocês a juntos orarmos ao nosso Deus. Então vamos concluir essa lição com uma oração de agradecimento por tudo que Deus tem feito por nós e através de nós. Então eu convido você a orarmos juntos. Vamos juntos orar? Querido Pai, santo e exaltado é o teu nome. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é um Deus de amor. Porque a todo momento nós percebemos que o Senhor é um Deus justo e até os atos de justiça do Senhor também revelam o teu amor. Em toda a jornada, Pai, dos teus filhos nessa terra, eles puderam contemplar um pouquinho de quem o Senhor é. E puderam também revelar o teu caráter, Senhor. E o nosso desejo é também demonstrar esse amor do Senhor diante dos mundos, dos anjos e dos homens. O nosso maior desejo é estar do lado do Senhor Jesus e estarmos mais que vitoriosos por meio do sangue de Jesus Cristo. E que esse amor genuíno, altruísta, desinteressado, possa reinar em nossos corações como princípio atuante. E que todo egoísmo, orgulho, as obras da carne não sejam mais vistos em nosso viver. Pai, nós te pedimos uma bênção especial sobre os nossos jovens, que o Senhor venha nos tornar firmes, constantes e tementes ao Senhor. Que possamos adorá-lo de todo o nosso coração, pois o Senhor é o grande vencedor do grande conflito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro com o Joyce.